Bom dia, pessoal. Acho que vocês não estavam me ouvindo, né? O microfone não devia estar funcionando. Só me deem um retorno, por favor, se vocês estão ouvindo bem. Tá dando para ouvir bem, professor? Beleza. Muito obrigado. Meu fone aqui está com um pouquinho de ruído, mas eu prefiro assim para poder eliminar, né, barulho externo e tal. A webconferência que a gente faz durante a semana, ela tem por finalidade acompanhar, né, o estudo de vocês. Então, penso eu que você perde, né, o acompanhamento da disciplina, né, a aula que você teve lá no sábado, você pode assistir depois, ou, né, já teria até assistido no domingo aí, alguns que se interessarem. E, em função disso, né, é que a gente tem essa webconferência para poder ir acompanhando esse aprendizado e também resolver algumas questões. Hoje a Stephanie vai resolver conosco aqui, mas antes que ela comece a trabalhar e tudo mais, eu gostaria só de recapitular aquilo que foi falado. E para a gente conseguir fazer isso em 5 minutos, 10 minutos, né? Aí ao final, só para poder ter sequência, né? Eu faço a revisãozinha, a Stephanie resolve as questões, dali para frente a gente fala sobre a atividade, né? Que vai ficar disponível para vocês. Eu adotei um método aí, das pessoas que participarem nas reuniões, nas gravações, as pessoas já estão com o trabalho praticamente pronto, né? Então, a única coisa que eu vou pedir para quem participou e tudo mais, que depois sintetize, né, em algum parágrafo, só para a gente formalizar a resolução da atividade, aquilo que respondeu, aquilo que participou. Então, assim, o trabalho fica muito mais simples, né, mas só para poder formalizar, eu peço isso. O meu trabalho será muito semelhante àqueles estudos dirigidos que vocês faziam comigo no Empresarial 1. Né, nós tínhamos lá algumas questões, eu devo colocar ali de 4 a 5 questões para que vocês respondam, valendo aqueles 20 pontos. Todos aqui tranquilo, né? Estão vendo a minha tela sobre a evolução do direito comercial. Beleza? Tudo certo, tudo certo. Então vamos lá, pessoal. A gente está aqui só para rememorar. A evolução do direito comercial, ela parte daquela noção de burgueses lá, que se reuniam em torno de tribunal de comércio, onde você tinha juízo consular. Num segundo momento, nós tivemos uma fase mais objetivista, né, no sentido em que a teoria dos atos de comércio, ela predominou na legislação. Nós tivemos ali o Código de Napoleão, o Código Comercial, que elencou quais seriam os atos de comércio. Vimos também que no Brasil isso não foi tão linear, né? No Brasil o que nós tivemos foi um código comercial que definiu quem era comerciante, e um complemento desse código comercial, regulamento 737/1850, e falou, considera-se mercancia. Começou ali a tipificar, né? Começou a enumerar, a elencar quais atos poderiam ser considerados como comércio. Pois bem, o nome da disciplina, o nome do ramo jurídico, que era de direito comercial, passa até a ser chamado de direito empresarial, exatamente porque a gente muda a teoria dos atos de comércio, que dizia que era comerciante aquele que estivesse praticando um desses atos de comércio elencados na lei. E essa pessoa, ela passa agora a ser considerada como empresário. A teoria da empresa, ela tem uma amplitude maior, porque ela alcança não só quem faz a interposição na efetivação da troca, a intermediação de mercadorias, comprando por um preço mais baixo, vendendo por um preço maior, e a gente acaba alcançando de fato, também pessoas que não estão necessariamente na condição de fazer circular mercadorias. Essas pessoas podem estar prestando serviços, essas pessoas podem estar no ramo da produção, na indústria, né, e elas também podem ser consideradas empresas. Um detalhe que eu chamei a atenção, né, numa aula, foi que a especulação também é alcançada. Então, o que seria a empresa? Acompanhe comigo aí mais um organograma aí, mais um diagrama aí. A empresa é uma atividade, nós vimos, né, que ela tem a natureza de ser econômica, organizada, profissional e voltada à área industrial, comercial, de prestação de serviços, sempre lembrando, né, a especulação também faz parte. Na especulação você não tem necessariamente, né, nenhuma produção, nenhuma circulação de riqueza, muito menos prestação de serviços, mas você tem ali sim uma busca por conferir liquidez no mercado. Falando rápido, porque realmente a gente trabalhou tudo isso no sábado, a gente precisa só rememorar, né? Quem de repente não conseguiu assistir a aula ainda, né, fica aí
no caminho conosco. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção, né, é que a gente tem a definição de empresa de forma melhor. Antes disso, eu gostaria de mencionar por que a gente tem todo esse trabalho exaustivo, né, de poder definir o que é empresa e o que não é empresa. Esse trabalho exaustivo todo a gente faz para poder traçar o limite entre a matéria civil e a matéria empresarial. Ricardo, mas não é o que é matéria empresarial frente a todos os demais ramos de direito? Sim, mas aquele que poderia ser mais facilmente confundido com empresa é o direito civil. Lembrando que houve uma pretensa unificação entre direito civil e direito empresarial no Código Civil. Muitos autores aí advogaram a tese de que nós teríamos aí uma unificação do direito privado. Não faz o mínimo sentido isso, porque legislativamente a gente não tem lei separada. As leis relacionadas aos títulos de crédito típicos são todas espalhadas fora do Código Civil. A lei das sociedades anônimas está fora do Código Civil, a lei de falência está fora do Código Civil. Então não houve uma unificação sequer legislativa, né? Didática muito menos, né? Porque a gente sabe que o direito empresarial tem seus princípios próprios, não é como os demais ramos de direito. Então nós temos aqui, na próxima aula, inclusive, que eu vou gravar no sábado, eu devo começar desse quadro. A gente tem ali o registro civil, né, voltado para as atividades civis. Lá não tem falência, tem insolvência civil. Você não pode usar recuperação, e muito menos, né, aí a ação renovatória da locação empresarial. São pequenos exemplos, né, características próprias. Deixa eu arrumar aqui. São pequenos exemplos, né, que nós temos nessas circunstâncias aí. No decorrer da aula que foi gravada, quem depois for assistir ou quem não estava presente, né, quem acompanhou no sábado à tarde, né, até, se não me engano, foi o Matheus que mencionou o Instituto da Falência. Né, no ramo empresarial nós temos a falência, temos a possibilidade de se sorver a empresa, a recuperação, renegociando dívidas. Né, nós temos o registro próprio nas juntas comerciais, né, que executa esse registro, submetidas ao DREI, Departamento de Registro de Empresa e Integração. Temos a questão da ação renovatória da locação comercial. Então, como eu disse para vocês, né, isso tudo é consequência do que foi estudado no sábado, né, na diferença entre o regime civil e o direito brasileiro, o regime civil e o regime empresarial. O direito empresarial vai traçar esses limites da matéria comercial. Pessoal, um quadro que eu pedi bastante atenção, né, um quadro que eu pedi muito cuidado da parte de vocês. Se vocês quiserem, depois eu monto um artigo só com esses quadros sinóticos, tá, pessoal? O empresário em sentido amplo, né, também tudo isso foi objeto lá da teoria geral do direito empresarial. Nós temos o empresário individual, que é a pessoa física, e esse é chamado de empresário também em sentido estrito, né, em sentido mais específico, né, restrito. A IRE, né, que é uma pessoa jurídica, mas ela é obrigatoriamente unipessoal, ela jamais vai ter a possibilidade de ser unipessoal. E a sociedade empresária, que, em sua esmagadora maioria, são todas pluripessoais. Em situações excepcionais, elas podem, né, se tornar unipessoais durante um determinado prazo, um determinado tempo. E um cuidado maior que a gente tem que ter é que a Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica trouxe a possibilidade de sociedade limitada unipessoal. Né? Bom, nós chegamos praticamente até aqui. E eu falei de algumas coisas de sociedade para vocês também. Trabalhei com algumas classificações, né, a classificação da sociedade, na condição de sociedade, por exemplo, com responsabilidade limitada e ilimitada, os autores tratam dessa maneira, mas quem tem a responsabilidade limitada ou ilimitada é o sócio. Né? Via de regra, ele responde com certo limite. Quando eu falo via de regra, é porque na prática mais foram adotadas são nas sociedades em que você pode limitar a responsabilidade do sócio, separando assim o patrimônio, protegendo assim o patrimônio. Então você tem ali, na sociedade limitada, o limite da responsabilidade dos sócios ao valor da sua cota. Na sociedade anônima, o que você tem é o limite da responsabilidade do sócio até o valor das ações que ele adquiriu. Né? Ricardo, mas existe sociedade com responsabilidade ilimitada para os seus sócios? Sim. Um dos exemplos é a sociedade em nome coletivo. Né? A sociedade em nome coletivo, nela há sim, né, um limite de responsabilidade para os sócios. Desculpe, assim, não há um limite de responsabilidade para os sócios. Na sociedade em nome coletivo, todo mundo responde comum.
responde ilimitadamente. Por isso que ela é muito pouco usada, tá, pessoal? Eu já vi alguns casos em que comissão de formatura, por exemplo, né, como ela não tem patrimônio nenhum, todo mundo que pretende se formar no final do curso vai lá e responde de forma ilimitada. Então, se, por exemplo, quem está dirigindo a comissão tiver algum ato que possa desviar patrimônio, a responsabilidade acaba sendo de todos os demais membros e todos aqueles que participam, né, da comissão de formatura. É um exemplo, tá? É um pequeno exemplo, mas tem algumas outras aplicações bastante restritas. A grande maioria, né, nós tivemos, quando saiu o Eireli, uma explosão de registros aí, né, da Eireli, mas ainda assim, né, o que nós percebemos, na verdade, é que, na atualidade, depois que veio a Declaração dos Direitos e da Liberdade Econômica, as pessoas estão preferindo, estão dando opção, né, de registrar sociedade limitada unipessoal. Como eu disse para vocês, tem até alguns artigos aqui que eu indiquei nos arquivos nossos, que eu indiquei no chat aqui, voltados para essa questão, né, se a Eireli desapareceria, se existiria realmente um dos artigos fala da aposentadoria, ela será aposentada, né? Não faz muito sentido, porque a pessoa jurídica, né, a pessoa física, o sentido da aposentadoria no direito empresarial, né, ele é um pouco mais amplo, né? Mas é algo assim se discutir, né, sabendo que é só uma figura de linguagem, né, se ela vai continuar, se não vai, como que vai funcionar. Pois bem, outra classificação que é muito importante para que vocês saibam é a divisão da sociedade em sociedades de pessoas e sociedades de capitais. Sociedades de pessoas são aquelas sociedades em que o vínculo entre as pessoas, né, entre o vínculo afetivo entre as pessoas, ele prevalece. Isso recebe até uma expressão do latim chamada affectio societatis. E esse affectio é muito comum, viu, pessoal? Aparece, por exemplo, no casamento, affectio maritalis, que é a afeição, a afinidade, a aproximação dos cônjuges, né, que resolvem formar uma família. E aqui, no plano do direito empresarial, nós temos a chamada affectio societatis, que é essa afeição, essa proximidade entre os sócios. Então, o que nós temos na sociedade de pessoas é essa affectio. Importa mais as qualidades pessoais de cada sócio, e não necessariamente, né, o capital investido, o valor investido. Eu sempre gosto de mencionar que a gente está num momento em que cada vez mais o valor dos investimentos, o valor daquele capital que vai ser injetado tem menor importância. Né? O que interessa hoje, o grande ativo hoje é o ativo intelectual. É aquilo que você é capaz de produzir, aquilo que você é capaz de fazer, na sua rede de contatos. Muita gente fica feliz com esses aplicativos hoje que nós temos, né, de forma gratuita, como é o caso, né, do Facebook, como é o caso do Instagram e tudo mais, mas quando, né, o serviço ele é de graça, o preço é você, né, são as suas informações. A gente está vivendo uma grande crise, né, na atualidade sobre como que isso vai ser desenvolvido. Né? No semestre passado, a Gabriela de Almeida Faria, né, ela me indicou o documentário Privacidade Hackeada, que está no Netflix. Eu sempre aconselho o pessoal a assistir, a maioria de vocês já deve conhecer, mas quem não sabe, né, vale a pena saber exatamente como eles manipulam as informações a partir dos dados que você tem. Depois disso, eu fiquei até um pouco paranoico, comecei a observar, um tempo atrás, eu fiz uma calculadora específica no meu celular, baixei a calculadora e eles me perguntaram se eu permitia acesso ao meu microfone e câmera. Eu não entendi nem um pouco, né, porque uma calculadora precisaria disso. Mas, na verdade, é exatamente por causa das informações que eles podem coletar de nós. E isso daí é o futuro do direito empresarial. Né? Então, uma sociedade de capital é aquela que o dinheiro importa mais. Inicialmente, é muito comum o negócio começar com uma sociedade de pessoas. Tá? Uma sociedade limitada, por exemplo, que você tem ali irmãos, né? Pensa lá no início do Facebook, aqueles caras lá com o Mark Zuckerberg lá em Harvard e tal, mas de repente, né, até quem assistiu o filme lá, você vê que em determinado momento entra aquele cara lá, se não me engano, ele era do Napster, né? Já tinha falido com o Napster, uma coisa assim, mas ali ele transforma aquilo num negócio maior e faz com que dilua a participação acionária dos demais colegas, que é a grande briga pessoal que acaba surgindo, né, entre os idealizadores.
porque na prática, né, o que interessou dali para frente foi o capital. Então, é comum, às vezes você começa pequeno, começa com uma quantidade de pessoas, com afinidade de sócios, e aí, né, acaba que o negócio se torna um negócio maior, e aí você tem ali, na verdade, um desenvolvimento para uma sociedade de capital. E, cara, por que você está batendo tanto nessa tecla? Então, para a gente poder, né, fechar essa revisão nossa, que eu tentei colocar nos principais pontos de toda a nossa aula de sábado, eu gosto muito de enfatizar que a natureza da sociedade ela vai ter uma repercussão direta, ela vai implicar necessariamente na possibilidade ou não de penhora. A gente não está com isso bem definido atualmente, tá, pessoal? Perdemos a chance com o Código de Processo Civil de 2015, se seria possível penhorar cotas ou penhorar ações. Então, eu tenho que dar para vocês a posição do Superior Tribunal de Justiça. O STJ é que decide direito empresarial e direito civil. Né? O direito constitucional está lá no STF. O STJ ele tem considerado que, se existe vínculo pessoal entre sócios, não seria admitido penhorar, por exemplo, as cotas ou mesmo as ações, porque você quebraria essa PEC societária que eu mencionei agora há pouco, e isso prejudicaria o negócio que tem toda uma função social. Você tem emprego de trabalhadores, tal, de repente alguém penhorou as cotas, vamos falar assim, do cotista majoritário, aí você tira essa pessoa que estava dirigindo a empresa, põe uma outra estranha e sabe-se lá que vai virar o negócio. Então, a jurisprudência tem sido, principalmente do STJ, tem sido bastante aversa a esse tipo de situação. Por outro lado, né, nós temos a sociedade de capitais, e quando a pessoa detém ações ou cotas de uma sociedade de capitais, a STJ tem admitido a penhora. Só voltando, quando é de pessoas, o máximo que o STJ admite é a penhora de lucros. Então, como é que funciona essa penhora de lucros? Você vai lá, né, penhora temporariamente a cotas, não expropria, não tira da propriedade, né, você restringe, vamos dizer assim, faz uma constrição temporária, não chega nem a poder chamar de penhora, aquelas cotas ou ações, e deixa com que o credor, né, esteja recebendo lucro. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu e aqui, João Vitor, somos sócios. Né, eu estou devendo pensão. O que vai acontecer? Os alimentando, seja ex-mulher, seja filho e tudo mais, me processam. Como existe uma amizade entre eu e o João Vitor, a gente não vai poder quebrar a PEC societária, as minhas cotas ficariam constritas, ficariam durante um determinado tempo ali, com os efeitos delas, são a geração de lucro, sendo direcionados para a saudade de vida dos alimentos. Quando acabar de pagar todas as dívidas de alimentos, volta, né, libera essa constrição, e em nenhum momento, né, essa cota que eu tinha na sociedade junto com o João Vitor acabou sendo expropriada, acabou saindo da minha propriedade. Beleza? Stephanie, está tranquilo aí? Como é que você consegue projetar para a gente aí a resolução das questões? O que eu estou vendo aqui, a Stephanie nem está conectada conosco, tá? Ela estava até agora há pouco, eu vi aqui no chat. Opa! Só não estou te ouvindo, Stephanie. Dá uma olhadinha no seu microfone, vê se está ok. Esse problema aqui é com o meu computador. Estou saindo da reunião, vamos ver se na reconexão ela consegue. Opa, agora estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Sim, agora sim. Ah, tá, eu reiniciei aqui. Projeta para nós a sua imagem, a tela também. Você, como professora, consegue compartilhar. É esse, do lado do microfone mesmo, que você tinha me perguntado. É isso aí. Perfeito. Bom dia, pessoal. O Ricardo passou para mim
para a gente poder tentar fazer umas atividades juntas, né, para poder fixar a matéria sobre o conteúdo que ele já passou. Então, eu selecionei aqui algumas questões, vou compartilhar com vocês, para a gente poder ir resolvendo juntos e discutindo sobre elas. Vocês estão conseguindo ver? Eu tô. Vamos ver aqui se o pessoal consegue ver. Sim. Tenta só aumentar um pouquinho a tela. Eu tô gostando aqui, são questões da OAB, né? Ótimo. Ficou melhor? Melhor, melhor. Então, vamos lá. Essa é da FGV, né? São todas questões da OAB. Essa é do ano de 2015. Ela vem o seguinte: assinale a alternativa correta em relação aos conceitos de empresa e empresário no direito empresarial. A empresa é a sociedade com ou sem personalidade jurídica. Empresário é o sócio da empresa, pessoa natural ou jurídica com responsabilidade limitada ao valor das cotas integralizadas. Empresa é qualquer atividade econômica destinada à produção de bens, empresário, e empresário é a pessoa natural que exerce profissionalmente a empresa e tem receita bruta anual de até R$100 mil. Alternativa C. Empresa é atividade econômica organizada para a produção e ou a circulação de bens e de serviços, e empresário é o titular da empresa, quem a exerce em caráter profissional. Alternativa D. Empresa é a repetição profissional dos atos de comércio ou mercância, e empresário é a pessoa natural ou jurídica que pratica de modo habitual tais atos de comércio. Bom, a resposta para nós dessa questão está no artigo 966 do Código Civil. Quem puder abrir aí, o Código Civil, no artigo 966, 966, fala o seguinte: considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Então, aqui, a partir do conceito de empresário, elencado no artigo 966, a gente consegue conceituar empresa. Então, a empresa ela é a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Então, aqui, por esse conceito do artigo 966, nós vemos que a alternativa correta é a letra C. A alternativa A, empresa é a sociedade com ou sem personalidade jurídica, nós vemos aí, até o Ricardo passou aqui agora, que pode ser pessoa física, né? A empresa no conceito amplo. Ela não é apenas pessoa jurídica, né? Ela pode ser com personalidade jurídica ou sem personalidade jurídica. E não é só responsabilidade limitada, né? O empresário vai depender de qual é o tipo de empresa. A alternativa B, nós vemos aqui um erro aqui dela, é a questão que não tem esse limite de receita bruta anual até 100 mil. Tudo isso vai depender da forma de empresa, né? Nós temos vários tipos aí, que o Ricardo já passou, aí para nós, EIRELI, sociedade empresária, e também não é só destinada à produção de bens, viu, pessoal? É circulação de bens e serviços. Então, também a gente exclui a alternativa C, porque D, quer dizer, né? Corrigindo, letra D, porque não se tratam só de atos de comércio ou mercância. São circulação também de serviços. Então, a alternativa correta dessa questão é a alternativa C. Tudo certo? Só um pequeno comentário, então. Opa, projeta ela para nós aqui, de volta. Tá. Volta para a questão para nós, que essa questão ela é muito interessante, né, porque eu tenho visto de forma mais comum, né, eles perguntando só o conceito de empresa. Essa questão, ela condensou todos os conceitos. Ela veio peguinha aí, querendo confundir o pessoal com a questão da EIRELI, quem tem salários mínimos, né, por isso que é um negócio de R$1.000 aí. Uma confusão que eu sempre falo para o aluno não fazer com a letra A ali, ó, empresário é o sócio da empresa, não é. Nós vimos que sócio ele pode ser empreendedor, né, eu não cheguei a mencionar isso na revisão, é bom resolvendo a questão de
ele trabalha na atividade, ele está envolvido na atividade como diretor, CEO, alguma coisa assim. E o sócio pode ser mero investidor, só que ele pôs o dinheiro. E, cara, tem jeito do sócio não ser investidor? Não, em hipótese nenhuma. Quando ele é empreendedor, ele ainda é investidor e também trabalha. Então, assim, o empreendedor é um plus do investidor. Mas, no mínimo, é investidor porque o direito brasileiro não admite sociedade que você contribua apenas com serviços, tá, pessoal? Olha que curioso. Nós mencionamos na aula do sábado a diferença entre a sociedade simples e a sociedade empresária. A simples, né, pelo Código Civil, ela admite quem entre só com trabalho, né? Ó, eu vou contribuir só com serviço. Empresária nunca, jamais. Ela não permite isso daí. Muito embora, né, a gente use as regras da sociedade simples de forma supletiva, isso não pode acontecer. Então, eu queria só expressar a atenção de vocês por esse detalhezinho, que a gente não pode esquecer, não pode confundir empresa com, ou melhor, empresário com sócio. E a empresa, como eu disse para vocês, é sempre uma atividade. Então, o empresário a gente tem o gênero e tem a espécie. O empresário gênero é tanto a Eireli quanto a sociedade empresária, quanto o empresário individual, pessoa física. O objeto de estudo desse semestre é a sociedade, mas precisamos, né, tentar nos situar em meio a tantos conceitos aí. Parabéns, viu, Stephanie? Está muito boa a questão, legalzinha a explicação, pode continuar nas próximas. Então, vamos lá na próxima. A próxima também é questão da OAB do ano de 2018. Ela vem falando o seguinte. Roberto desligou-se de seu emprego e decidiu investir na construção de uma hospedagem do tipo pousada no terreno que possuía em Matinhos. Roberto contratou um arquiteto para mobiliar a pousada, fez cursos de hotelaria e, com os ensinamentos recebidos, contratou empregados e os treinou. Ele também contratou um desenvolvedor de sites de internet e um profissional de marketing para divulgar sua pousada. Desde então, Roberto dedica-se exclusivamente à pousada e os resultados são promissores. A pousada está sempre cheia de hóspedes, renovando suas estratégias de fidelização. Em breve será ampliada sua capacidade. Considerando a descrição da atividade econômica explorada por Roberto, assinale a afirmativa correta. A atividade não pode ser considerada empresa em razão da falta tanto de profissionalismo de seu titular, quanto de produção de bens. Alternativa B. A atividade não pode ser considerada empresa em razão de a prestação de serviços não ser um ato de empresa. Alternativa C. A atividade pode ser considerada empresa, mas seu titular somente será empresário a partir do registro na junta comercial. Alternativa D. A atividade pode ser considerada empresa e seu titular empresário, independentemente de registro na junta comercial. Bom, primeiro nós temos que ver aqui, a atividade que ele exerce é considerada empresa ou não? Aqui vem, no textinho aqui na historinha, vem falando que ele contratou arquiteto, mobiliou, contratou empregados. Então, a gente vê aqui que é uma atividade organizada. E é também uma atividade que ele visa obter lucro. Então, é uma atividade econômica e organizada. E tem a circulação de quê? De serviços, né? É uma hotelaria, né? Uma pousada. Então, nós podemos dizer que a atividade, sim, se enquadra como empresa, não sendo nem a alternativa A nem a alternativa B. A gente já elimina essas duas alternativas, porque são atos de empresa. Agora, falta nós vermos aqui a alternativa C e D. O titular, ele vai ser considerado empresário ou não? Ele só é considerado empresário a partir do registro na junta comercial? Então, para a gente poder responder essa questão, nós vamos no artigo 973 do Código Civil. O artigo 973, gente, do Código Civil fala o seguinte: a pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se a exercer, responderá pelas obrigações contraídas. Então, a gente, mesclando o artigo 966, que traz o conceito de empresário, e esse artigo 973, nós vemos aqui, e a doutrina também isso é pacífico, que empresário, ele é considerado independente do registro na junta. Aqui a gente tem a figura do empresário irregular.
Esse empresário irregular é aquele que se enquadra no conceito do artigo 96, porque ele exerce atividade profissional e econômica organizada para a produção de bens ou serviços, mas como ele não é registrado, ele é irregular. Então, o que acontece? A responsabilidade dele, do empresário irregular, a responsabilidade dele pode recair sobre seus bens. Ele não pode fazer atos típicos de empresa, que é pedir falência de terceiros, não pode se beneficiar da recuperação de empresas, não pode participar de licitações, que são, que, de fato, forma de punição para o exercício irregular do empresário. Mas ele é, sim, considerado empresário. Então, a alternativa correta é a alternativa D. A gente tem aí a figura do empresário irregular. Algum comentário? Deixa eu, Tá. com relação ao pessoal aí, vamos ver se eles recordam, né? Essa turma aí foram meus alunos do Empresarial 1. Opa, a Anaísa até levantou a mão. Pode falar, Anaísa. Stephanie, você falou que ele responde como empresário, mas quando ele não é registrado na junta comercial, ele responde como empresário, mas ele não tem os direitos que um empresário registrado teria, é isso? Sim, porque esse artigo 973, ele visa resguardar as pessoas de boa fé. Muitas vezes a gente não sabe se essa empresa é regular ou se ela é irregular. Então, não registro dele na junta faça com que ele responda, ele é um empresário, então ele vai ter que responder pelos seus atos, mesmo que estando irregular. Então, perante terceiros de boa fé, ele vai responder como o empresário fosse, e de fato mas ele não tem benefícios do que o empresário registrado tem, que é o fato de pedir falência de terceiros, não pode participar de licitações públicas. Por quê? Porque tem que ser uma empresa regular. Então, é uma forma de punição por ele estar irregular. Então, ele é empresário, mas ele tem essas limitações, por ser considerado irregular. Ok, obrigada. Bom, tem até um dispositivo lá no Código Civil que fala que ele não pode ser eximido as obrigações, né? Invocando o não registro, né? Não lembro exatamente qual é o artigo, mas se a Stephanie tiver com o código aberto, dá uma olhadinha para mim ela mencionou 973, deve estar entre 98 alguma coisa aí, vai falar que quem não se registra depois não pode invocar isso, é como se fosse alegar a própria torpedo. Mas o que eu queria intervir aqui nessa questão é só para a gente poder expandir um pouco ainda mais o raciocínio e recordar uma coisa que a gente trabalhou lá no Direito Empresarial 1, que tem aplicação aqui agora. Olha que interessante. Esse rapaz aí, se ele viesse registrar, ele é pessoa física, não é? Se ele viesse registrar, ele vai ter uma natureza declaratória ou constitutiva do seu registro? Alguém se atreve aí para responder, para lembrar? Declaratória, né? Porque ele já exerce a atividade. Ele vai estar só formalizando, né? Isso. Então, na verdade, ele já é pessoa física, ele não vai deixar de ser pessoa física, né, e nascer de novo para fazer o registro. Agora a gente vai começar a estudar sociedade, não vai? O registro da sociedade tem natureza declaratória ou constitutiva, pessoal? Deixa a Isabela responder. Isabela Traude, ela levantou a mão agora há pouco, eu vi aqui. Tá aí, Isabela? Tá nos ouvindo? Pode falar para nós. Não, professor, da sociedade eu não sei se é declaratória ou constitutiva. E aí, quando a sociedade ela surge com registro ou não, Isabela? Uai, eu imagino que sim, né? Então ele é constitutivo, né? Se você quiser até depois consultar, está lá no artigo 45 do Código Civil, né? Não sei se vocês vão lembrar, eu mencionei isso. Eu lembro que você estava presente, né, no sábado, né? Eu mencionei isso no sábado, né? Falei para vocês que o artigo 45 fala que surge pessoa jurídica com registro. Tá? Se você vai um pouquinho lá antes, no 44, no 43, eles vão falar que são as pessoas jurídicas privadas e tudo mais. Isso tudo do Código Civil, tá, pessoal? Então tem natureza constitutiva. Obrigado, Isabela. Stephanie, pode continuar, por favor? A nós? Projeta a sua câmera também, Stephanie, não fica mais. O pessoal Me permite. Ah, não permite? Me permite só depois que eu parar o compartilhamento da tela. Você está usando no ou no computador? No computador. Ah, engraçado.
Porque eu consigo compartilhar a tela e... Posso compartilhar o vídeo quando eu concluir o compartilhamento de tela. Entendi. Tranquilo. Então, vamos lá. Vai lá, pode continuar. Essa também da OAB, 2014. Alfredo Chaves exerce, em caráter profissional, atividade intelectual de natureza literária, com a colaboração de auxiliares. O exercício da profissão constitui elemento de empresa. Não há registro da atividade por parte de Alfredo Chaves em nenhum órgão público. Com base nessas informações e nas disposições do Código Civil, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. Alfredo Chaves não é empresário, porque exerce atividade intelectual de natureza literária. B. Alfredo Chaves não é empresário, porque não possui registro em nenhum órgão público. Alternativa C. Alfredo Chaves é empresário, independentemente da falta de inscrição na junta comercial. Alternativa D. Alfredo Chaves é empresário, porque exerce atividade não organizada em caráter profissional. Bom, gente, como vocês viram aqui, quando eu fui buscar o banco de dados das provas da OAB, eles focam muito nessa questão de empresário, de conceito de empresa e empresário. Então, muitas vezes eles vêm aqui contando a historinha, né? E põem várias alternativas com peguinhas para nos confundir mesmo. E então, aqui, o artigo 966, no parágrafo único, ele fala o seguinte: não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com um concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Então, o próprio parágrafo único vem aqui trazendo uma exceção, que se essa atividade, se esse exercício da profissão constituir elemento de empresa, então é sim considerado empresário aquele que exerce atividade intelectual. Então, aqui no próprio textinho aqui, no enunciado, fala que o exercício da profissão constitui elemento de empresa. Então, em que pese ele tenha a profissão, atividade intelectual, com a colaboração de auxiliares, o exercício dessa profissão constitui elemento de empresa. Então, aqui nós podemos ver que Alfredo Chaves, ele é empresário, correto? Porque a atividade dele constitui elemento de empresa, que caracteriza como empresário. E aí vem a questão de alternativas C e D, né? Nós ficamos aqui. Ele é empresário. Nós vimos aqui na alternativa anterior, no exercício anterior, que ele é empresário, independente da falta de inscrição na junta comercial, denominado empresário irregular, né? A alternativa D, nós eliminamos ela, por quê? Porque aqui ele fala atividade não organizada em caráter profissional. Não é errado, né? Porque a atividade dele é organizada. Então, nós ficamos aí com a alternativa C. Perfeito. Essa questão aí, ela não nada mais é do que, né, eu sempre falo para vocês que o 966, ele é o coração de todo o direito empresarial, né? E ela vai no parágrafo único, né? Tem que saber de cor para poder resolver uma questãozinha dessa. Né? Sim. E é interessante porque eles realmente focam muito, são vários exercícios focados nesse artigo 966. Realmente ele é um coração mesmo. Então, vamos lá para a próxima. Essa aqui, Ricardo, tem umas outras questões que a gente envolve umas alternativas que envolvem Constituição Federal, que fala sobre servidor público, mas eu achei interessante trazer também. Ótimo. Ela é da CESP, né? Também é a OAB. Dispõe o artigo 972 do Código Civil, que podem exercer atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Assinale a opção correta quanto à disciplina dos requisitos para o exercício da atividade empresarial. Alternativa A. O menor com 16 anos completos somente poderá exercer atividade empresarial após a emancipação, sendo imprescindível a homologação desta por sentença. B. Os atos praticados por empresário falido, impedido de exercer atividade empresarial, terão plena validade em relação a terceiros de boa-fé. Alternativa C. A atividade econômica de exploração de recursos minerais
pode ser levada a efeito por empresas nacionais ou estrangeiras, desde que haja prévia autorização ou concessão da União. E alternativa D, ao servidor público federal é vedada a condição de acionista ou cotista de sociedade empresária. Então, vamos por alternativas, né? Alternativa A, a gente vai ver se ela é verdadeira ou falsa lendo o artigo 974 do Código Civil. O artigo 974, ele fala o seguinte: poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor da herança. Então, a alternativa A, ela é errada. Por quê? Não necessita de emancipação. O menor, com 16 anos, ele será assistido, né? Então, o incapaz, mesmo se fosse menor de 16, ele pode continuar a empresa, mas ele vai ser por meio de representante ou mediante assistente, né? Então, ele vai ser representado ou assistido. Então, ele não necessita de emancipação. Alternativa B. Os atos praticados por empresário falido impedido de exercer atividade empresarial terão plena validade em relação a terceiros de boa-fé. Nós vimos aqui a redação do artigo 973. Então, pelo 973, nós vemos que essa alternativa é a correta. Por quê? Mesmo que a pessoa for legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se a exercer, ele vai responder por essas obrigações contraídas. Por quê? Aqui o legislador tenta proteger o terceiro de boa-fé. Porque, igual comentei aqui, foi até na pergunta, eu esqueci não sei se foi da Letícia ou da Isabela, né? Que ele tenta resguardar o terceiro de boa-fé, porque muitas vezes a gente não sabe se o empresário ele é regular ou irregular, né? Então, ele irá responder, mesmo sendo impedido para tanto, né? Para exercer essa atividade. Então, o empresário falido, impedido, os atos praticados por ele vão ter validade em relação a terceiros de boa-fé. Só um minutinho, aquele artigo que eu não estava conseguindo lembrar é exatamente a resposta dessa questão. O artigo 973, eu pus no chat para o pessoal aqui, que fala que se ela está legalmente impedida e tal, o raciocínio é idêntico, né? No caso aí, ele está irregular, ou ele está, no caso, impedido por força, né, da questão da falência, né? E ainda assim, ele pratica os atos. Se ele praticar, está resguardado o terceiro de boa-fé. Ele não pode alegar a própria torpeza, né, e falar assim, não me responsabilizo. Então, 973, tá, pessoal? Só para lembrar o positivo. Pode continuar, tá? Desculpa ter interrompido. Não, imagina. A alternativa C. A atividade econômica de exploração de recursos minerais pode ser levada a efeito por empresas nacionais ou estrangeiras, desde que haja prévia autorização ou concessão da União. Pessoal, essa alternativa nós vamos responder, eu vou colocar aqui para vocês no chat, a resposta dela está na Constituição Federal, no artigo 176, 176, parágrafo 1º. O que ele fala? Só um momentinho que eu já vou colocar aqui no chat. O artigo 176, parágrafo 1º, vem falando sobre essa exploração, né, de recursos minerais. E o parágrafo 1º, ela vem falando o seguinte: a pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no país. Então, nós vemos que essa alternativa ela é errada porque ela não pode ser feita por empresas estrangeiras, mas é necessário, sim, a prévia autorização ou concessão da União, né, mediante autorização ou concessão da União. Então, essa alternativa aqui é equivocada porque apenas empresas instituídas por brasileiros, né, constituídas por leis brasileiras, pode exercer essa atividade de exploração de recursos minerais. E, por sua vez, alternativa D, ao servidor público federal
é vedada a condição de acionista ou cotista de sociedade empresária. Bom, gente, a lei do servidor federal é a lei 8.112. Ela disciplina sobre os servidores públicos federais. Então, nós vamos lá para poder achar a resposta. Aqui vem disciplinando todo sobre os servidores. E no artigo 112, artigo 117, pessoal. Artigo 117 vem falando assim: ao servidor é proibido, vou colocar aqui o inciso 10 para vocês, aqui vem falando as proibições do que o servidor público ele não pode exercer. Então, ele vem aqui com várias proibições, né, como, por exemplo, recusar a fé a documentos públicos, ausentar-se durante o expediente, mas no inciso 10, ele vem falando o seguinte: ao servidor público é proibido participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Então, gente, o pessoal que é servidor público, ele não pode participar de gerência ou administração de sociedade privada, mas ele pode exercer o exceto aqui, né, na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Por que o servidor ele não pode participar de gerência ou administração de sociedade privada? Para evitar, né, que a lei do servidor, ela sempre preza pela ética, pela lisura, pela legalidade. Então, ele tenta, essas proibições são ao máximo para proteger o serviço público, né, que é de suma importância. Então, ele tenta blindar qualquer forma de corrupção, né? Então, essa é uma forma também, por isso, essa proibição. Só que ele pode participar de empresa como acionista ou cotista de sociedade empresária, né? Em que ele não vai não vai exercer gerência, né? Ou administração da sociedade. Então, aqui nesse exercício, nós temos que a alternativa B é a correta. Então, vamos falar assim de uma forma bem técnica aqui, né? Ele pode ser sócio investidor, mas ele jamais pode ser um sócio empreendedor, né? Isso mesmo. Beleza. Pode continuar. Não, aí aqui a gente finalizou as questões. Foram essas que eu trouxe sobre essa primeira parte, né, dessa introdução. E eu queria comentar que eu achei interessante que eu já até comentei antes, mas eles perguntam muito sobre essa questão do empresário. Tem muitas questões nesse sentido, então é muito importante focar nisso mesmo e memorizar essas questões sobre empresário, empresa e empresário. O que a gente percebe aqui, o conhecimento de prova de OAB, de concurso, é um conhecimento básico, né, que a gente tem que ter. Agora, como eu disse para vocês, toda essa noção de teoria da empresa, né, é uma coisa que eu ainda não vi nenhum aluno pesquisar, mas que valeria até um artigo aí, falar sobre a questão da especulação, né, falar se realmente ela poderia ser considerada empresa ou não. Eu entendo que sim, porque a gente tem aí diversas sociedades cujo objeto social é principalmente a especulação, e essas sociedades acabam, né, tendo natureza empresarial. Stephanie, muito grato, viu? Parabéns, ficou muito bem explicadinho, bonitinho. Agora que eu me lembrei que eu não compartilhei com você aquelas provas anteriores, eu vou compartilhar essa semana já, para até facilitar um pouco essa sua pesquisa, tá? Você poder selecionar as questões. Eu vou te pedir só a gentileza, assim que você tiver tempo, de comentar as questõezinhas, né? Disponibilizar aqui também, para que a gente possa passar para os alunos. Claro. Ok? Então tá ótimo, muito obrigado, viu? Pessoal, eu vou elaborar 4 questões, tá, para vocês, na condição de estudo dirigido, e postar aqui para vocês, para valer como 20 pontos o trabalho dessa semana, tá? Lembrando que quem participou da aula no sábado, basta fazer só uma pequena síntese daquilo que falou e tudo mais, só para a gente ter formalizado aqui por escrito isso daí. Fechou então, pessoal? Tranquilos? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de participar?
Eu tenho uma dúvida. Eu falei ela no chat, se eu esquecer de Você responder. falou. Muito bem. Vamos ver se você lembra de uma palavrinha-chave. Vou escrever aqui no chat, ó. Superveniente. Lembra dessa palavrinha que o incapaz ele só pode exercer a atividade empresária de forma superveniente? Em que sentido? Ou já existia aquela atividade e ele é um menor, por exemplo, que está herdando dos avós, dos pais e tudo mais, ele ficou órfão, ele precisa tocar a atividade, ou ele era uma pessoa capaz, sofreu um acidente, reduziu sua capacidade, teve alguma situação nesse sentido, e aí, em função disso, né, ele vai exercer a atividade de maneira superveniente. Então, respondendo a sua pergunta, ele nunca pode, sendo incapaz, criar uma nova atividade. O que ele pode, sim, é continuar uma atividade que ele mesmo já exercia antes, ou né, que alguém, né, por ele já exercia. Para responder ainda de forma mais precisa e clara para vocês, estou projetando na minha tela aqui, ó, artigo 974, poderá incapaz, por meio de representante devidamente assistido, lembrando, né, que tem todas essas burocracias, né, tem que pedir para o juiz, tem que ter autorização judicial, o representante tem que assumir também aquela situação junto com ele, né, continuar a empresa antes exercida por ele, enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor da herança. Então, olha que interessante, ele só vai continuar, a palavrinha-chave aqui, o exercício dele sempre vai ser superveniente, seja porque já existia atividade que ele mesmo criou antes e teve, por algum evento, a sua capacidade reduzida, ou, né, numa segunda hipótese, em que ele herdou uma atividade que já existia e, nessas condições, ele vai continuar a atividade. Mais alguma dúvida? Tranquilo, Analisa? Ficou claro para você? Ficou assim, professor. Obrigada. Mais alguém gostaria de participar? Pessoal, vamos dar por encerrada a nossa webconferência. Muito obrigado pela atenção de vocês. Né? No Microsoft Teams eu vou mantendo aí essas informações. Estou vendo que a Stephanie já postou as questões aqui, eu vou passar para os arquivos nossos lá também. E eu peço para que vocês falem com os colegas, até ontem tinha gente se cadastrando no Microsoft Teams, eu imagino que deve ter gente fora ainda, né? Quanto mais gente puder estar dentro, e eu vou fazer a conferência depois direitinho com todos que estão cadastrados no Microsoft Teams, que estão participando das atividades e que também estão regularmente matriculados, né, que é o importante. Aqui eu vou colocar, tá, Anelisa, tanto no Moodle quanto no Microsoft Teams. Eu estou usando os dois. Eu gosto do Moodle porque eu acho que você entrou lá, você tem como se fosse uma paginazinha, um blog, tudo arrumadinho, bonitinho para você. Mas eu estou vendo o pessoal ter uma facilidade maior com o Microsoft Teams, então a gente está desenvolvendo aí juntos, né? Então não tem problema nenhum. Quando é para entregar as respostas da atividade, eu sempre dou prazo de uma semana, tá, Gabriel? Então hoje até o final da noite vai estar pronto para vocês. Aí segunda-feira que vem, tá? Prazo para vocês responderem. Pode responder até via Microsoft Teams aqui, fica mais fácil para mim, tá? Para corrigir depois. Professor, o envio continua pelo Moodle, né? Então, a gente tem que verificar o que fica melhor para vocês. Se vocês preferem fazer pelo Moodle ou aqui no Microsoft Teams. Eu estou vendo o pessoal com muito mais facilidade de lidar com Teams, né? Eu posso até, se for o caso, disponibilizar nos dois, mas aí fica meio que pulverizado, né? O que vocês acham? Melhor Teams ou melhor Moodle? Joguem no chat aqui para mim, para a gente não bagunçar a fala, né? Imagino que a imensa maioria vai preferir que seja por aqui, né? Então, vamos combinar aqui que vai ficar aqui no Microsoft Teams, tá? Aí no Moodle eu deixo um avisozinho lá, na hora que você entrar na atividade já tem um link que eu te redireciona para cá. Perfeito? Fechou então, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Para segunda-feira que vem, a atividade, tá? Será manuscrito ou digitado? Tem que ser digitado, né? Que é meio complicado ficar fazendo manuscrito, né? Pelo Teams, pode ser digitado.
Sábado a gente continua firme, todo sábado, viu, Gabriela? Da 1 até as 4, 5 horas, o que eu achar que é necessário para a gente poder ir trabalhando conteúdo. A gente vai desenvolvendo. Como eu disse para vocês, essa é uma atividade não síncrona, eu estou lá gravando, e fica um convite aí para quem quiser participar. Até o estímulo aí, né, para nossas atividades, eu sempre permito que a pessoa participe oralmente, e isso daí acaba adiantando a sua atividade na semana seguinte. Tranquilo? Beleza, então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tá? Abraço. Interromper a gravação aqui.